Olá, queridos alunos do curso técnico em edificações, terceiro semestre. Vamos continuar, então, a explorar o conteúdo da nossa disciplina Materiais de Construção Civil. E hoje nós vamos começar a entender melhor este material que é tão utilizado nas nossas obras, o concreto. Bem, então vamos começar com a definição de concreto. O que é concreto? É uma mistura homogênea e coesa de agregados, aglomerantes, água e, opcionalmente, de aditivos e adições. Por isso que quando a gente começou essa disciplina, o primeiro assunto, logo depois de entender a importância dos materiais de construção, nós exploramos os agregados, que aqui do concreto são as britas, as areias, né? E os aglomerantes, que são os ligantes, aqueles pós finamente moídos que têm propriedade de aglomerar, de ligar os materiais, né? Na realidade, meus queridos, o concreto é uma rocha artificial. E por que que nós nos valemos dessa rocha artificial? Porque a partir dele nós conseguimos moldar os elementos de acordo com a nossa necessidade. Então nós moldamos pilares, moldamos lajes, moldamos vigas, pisos, enfim, uma série de elementos que compõem as nossas edificações, pontes, né? Antigamente, quando o homem não detinha essa técnica, o que que ele fazia? Ele cortava as rochas, né, do tamanho em blocos e ia construindo as suas edificações dessa maneira. Então, o concreto é revolucionário porque ele nos permitiu isso, construir, fabricar uma rocha artificial. Mas, para que ele tenha características de rocha, nós temos que fazer com que essa mistura, quando a gente une agregados, ou seja, brita, areia, mais os aglomerantes, o cimento, né, e outros tipos de aglomerantes que a gente pode utilizar, silicativa, né, quando nós misturamos agregados, aglomerantes e água, e depois ainda outros produtos químicos que melhoram o desempenho do concreto, que é o aditivo e a adição, essa mistura ela tem que ser homogênea. Eu não posso fazer com que, por exemplo, no fundo do recipiente, no fundo de uma carriola que eu estou transportando concreto, tenha mais pedra do que na superfície, né? Então, isso é que é uma mistura homogênea que nós vamos ver logo ali. Eu acredito ser muito interessante que vocês já se familiarizem com esse termo aqui, ó, CAD, que não é do nosso desenho assistido por computador, né? Esse programa da Autodesk, não. Eu estou falando dessa sigla que também vem sendo muito utilizada na construção civil para representar, para fazer, chamar, né, a atenção ao concreto de alto desempenho, CAD. Então, ele é uma evolução do concreto convencional e no CAD, para que a gente tenha esse concreto de alto desempenho, obrigatoriamente nós temos que usar aditivos e adições. Então, vejam que, por isso que a ITSIM diz que é uma evolução do concreto convencional, porque o concreto convencional, ele precisa ter necessariamente agregados, aglomerantes e água, né? Opcionalmente, nós podemos colocar aditivos e adições. Já o CAD, não. Obrigatoriamente, nós temos que ter aditivos e adições, né? E, então, mas como mais eu posso, de que outra maneira eu posso compreender essa ideia do CAD? É um concreto que atende a todas as especificações de projeto, e aí nós vamos inserir resistência mecânica, estética, condições de aplicabilidade e, principalmente, ele resiste às agressividades do meio durante toda a sua vida útil, dentro de um custo-benefício vantajoso em relação aos demais concretos. O CAD, meus queridos, ele tem a essência dele é a sustentabilidade. Por quê? Sabemos que todas as matérias brutas que nós utilizamos para o CAD não são renováveis.
portanto, com exceção da água, né? Portanto, nós temos que saber utilizar. E mesmo a água é um produto que, apesar, uma substância que, apesar de ser renovada por meios de ciclos naturais, nós sabemos que 80% do mundo, do planeta, passa por escassez hídrica. Sendo assim, tudo que a gente usa para a construção e para todas as outras coisas, nós temos que ter o respeito, né, à natureza e o respeito às gerações futuras, garantir que elas também possam usufruir dos recursos naturais disponíveis. Então, o CAD é isso. Então, eu vou dar um exemplo de CAD aqui. A gente vai construir, por exemplo, uma ponte, e essa ponte, ela sofre respingos da maré. É uma ponte que, né, pode estar no mar, num trecho de mar, e aí nós sabemos que a água do mar ataca o concreto e causa corrosão das suas armaduras. Como que a gente faz para fazer com que esse concreto seja mais resistente e ele tenha uma vida útil mais longa? A mesma coisa, se a gente vai usar um concreto para uma caldeira, a gente sabe que o concreto ele é estável somente até 80 graus. O que eu faço para que esse concreto seja de alto desempenho diante desse desafio, né, de altas temperaturas? Então, eu vou ter que usar realmente um cimento especial, vou ter que usar os aditivos e as adições necessárias para garantir o desempenho do concreto diante daquele desafio, daquela agressividade. Bem, e para que a gente conheça melhor o concreto e compreenda as características que nós temos que definir para que ele tenha um bom desempenho, mesmo que ele não seja um CAD, um concreto de alto desempenho, ele tem sim que cumprir alguns parâmetros que são determinados em projeto. Então, por exemplo, a gente tem que garantir que o concreto tenha resistência mecânica determinada pelo calculista, né, pelo projetista, pelo engenheiro projetista, engenheiro estrutural. Mas também tem outras questões. Nós temos que garantir que o concreto ele preencha totalmente os moldes, né, as formas, para que não fique nenhum vazio que nós chamamos de nichos de concretagem, ou no canteiro de obras até a gente usa o termo bicheiras, né? Então, meus queridos, a primeira característica, digamos assim, um primeiro parâmetro que eu quero apresentar para vocês, a propriedade do concreto, é a consistência. O que é a consistência? A consistência, meus queridos, é um índice que mede a mobilidade e a fluidez do concreto. Mas o que é mobilidade? É a maneira com que o concreto se deforma e que ele vai preenchendo os moldes, né? Vai preenchendo as formas. Isso é mobilidade. E a fluidez é essa facilidade com que ele vai se espalhando e vai permitindo o preenchimento da forma. Nós poderíamos dizer aqui, né, que essa consistência ela está relacionada com o comportamento reológico do concreto. O que é um comportamento reológico? É como o material se comporta diante de uma carga. Só que essa consistência, qual que é a carga que ele está sofrendo quando eu quero ver a maneira com que ele se deforma? É o peso próprio dele. Então, é o comportamento reológico diante do seu peso próprio no estado fluido, no estado plástico, nas primeiras idades. Enquanto o concreto não começou ainda a perder a sua mobilidade, ou seja, não entrou ainda em pega, que nós já vimos esse parâmetro pega lá para os aglomerantes, e o concreto também tem a sua pega, então ele ainda está no estado plástico, no estado fluido, e tudo que a gente faz com o concreto nessa situação, nós chamamos de atividades de primeiras idades, né? Bem, gente, então aqui, olha, nessa primeira ilustração aqui, eu coloquei para vocês um ensaio que mede a consistência do concreto.
esse ensaio é chamado de abatimento do tronco de cone. Por quê? Porque eu preencho esse cone aqui, né, com concreto, aqui ele está virado, na realidade, quando a gente vai preencher, né, a gente preenche isso aqui em determinadas camadas, aplica uns golpes com essa haste metálica, vocês vão ver um ensaio bem detalhado desse slump test, né? Então, e esse ensaio é chamado de ensaio de abatimento de tronco de cone, mas ele também é conhecido como slump test. Então, é muito convencional no canteiro de obras perguntarem assim, qual o slump do concreto? Porque quando nós vamos dosar o concreto, tanto em canteiro de obras como numa central de concreto, nós temos que ter em mente qual que é o slump necessário. O que é esse slump? É essa medida aqui do abatimento do tronco de cone. Depois que eu preencho, né, esse molde, eu saco esse molde e aí fica esse concreto aqui desse jeito. A medida do abatimento do tronco de cone é essa altura aqui, ó, medida, né, em centímetros, que é a altura do topo do cone até a superfície em que se abateu, por isso que chama abatimento, né? Então, está medindo aqui com essa trena. Então, meus queridos, quanto maior for essa medida, ou seja, quanto maior for esse abatimento, mais mobilidade e mais fluidez terá o meu concreto. Vocês já ouviram falar de bombeamento de concreto? Né? É quando a gente usa uma bomba, um tubão bem grandão e uma bomba que vai elevar esse concreto, por exemplo, até o 5º andar de um prédio, né? Quando a gente não está usando gruas e carregando isso com outro tipo de recipientes. Quando a gente vai bombear o concreto, ele tem que ter uma mobilidade, uma fluidez muito elevadas. Para quê? Para ser possível de bombear, para ele não entupir a bomba, né? E para não acontecer a separação das partes, dos constituintes do concreto. Então, para cada tipo de aplicação, para cada tipo de situação, eu tenho que definir o slump test, o slump necessário, a medida da consistência necessária. Então, olha aqui, e em função disso é que eu consigo fazer as operações das primeiras idades de uma maneira mais efetiva. Então, aqui a gente está vendo que é um piso, né, que eles estão concretando, e aqui já foi lançado concreto e ele está sendo vibrado, né? Essa operação aqui de adensamento, né, que a gente faz com um vibrador ou com hastes desse tipo, né, um vibrador mecânico ou hastes desse tipo aqui, ela é necessária para a gente garantir que o concreto preencha toda a forma, todo o molde. Também é necessária para a gente garantir que expulsar também ar, bolhas de ar que tenham ficado aprisionados aqui e depois promover o acabamento necessário, tá bom? Então, a consistência, ela influi nessa situação aqui, na facilidade, na maior ou na menor facilidade de trabalhar com o concreto nas primeiras idades. Na realidade, não é só a consistência, existem outros termos que vão facilitar essas operações de primeira idade. O conjunto de todas elas, nós vamos definir lá na frente, que se chama trabalhabilidade. Vocês lembram na definição que eu disse assim, que está lá escrito que o concreto é uma mistura homogênea e coesa. O que significa coesão? Coesão está relacionada com a estabilidade do concreto, ou seja, tem que garantir que quando eu misturei todos os seus constituintes, eles vão ficar uniformes e mesmo manuseando, eles vão manter isso aqui. Por exemplo, aqui vocês estão me vendo, isso aqui é um teste de coesão, ele é muito simples. Então, o que eu pego? Eu tô aqui com o meu concreto, né? E aí eu carrego essa minha pá, é uma pá de pedreiro, uma colher de pedreiro, e eu constato que a minha mistura está coesa
quando essa massa de concreto, esse volume de concreto que eu coloquei na minha colher de pedreiro, ela vai ficar estável aqui em cima, né? Se esse meu concreto não tivesse estável, o que que ia acontecer? A argamassa, a areia, a pasta do cimento ia cair, aqui na minha pá ia ficar só a pedra, né? A pedra, obviamente, envolvida com alguma argamassa. Então, isso é coesão. Está relacionada com a estabilidade. E é um índice simultâneo de capacidade de retenção de água, que é oposto à exudação, que nós vamos definir daqui a pouco, e a capacidade de retenção do agregado graúdo na massa do concreto fresco, que é oposto à segregação, que também nós vamos ver a definição logo à frente. Então, é uma medida qualitativa dessas características é a coesão. Então, isto aqui é um concreto coeso que eu estou apresentando para vocês. E a trabalhabilidade? Vocês se lembram? Trabalhabilidade é a propriedade que determina o esforço necessário para manipular uma quantidade de concreto fresco com uma perda mínima de homogeneidade, né? O termo manipular inclui as operações das primeiras idades, ou seja, quando o concreto ainda está dessa forma, plástico, né? Quando o concreto ainda está fluido. As operações das primeiras idades, como lançamento, adensamento e acabamento. Queridos, a trabalhabilidade é um teste de trabalhabilidade bem legal para a gente ver, é este daqui, que a gente verifica se a quantidade, os constituintes do concreto, eles foram bem dosados. Então, aqui, quando eu passo a colher de pedreiro para dar o acabamento aqui, vocês veem como que fica uma superfície bonita, legal? Então, isso significa que vai dar para dar o acabamento adequadamente. Qual que seria o oposto disso? Se eu passasse essa colher e eu não conseguisse regularizar, ia ficar umas pedrinhas apontadas aqui, enfim, eu não ia ter sucesso na aplicação do meu concreto. A trabalhabilidade, tem muitas pessoas que relacionam a trabalhabilidade ao slump. Qual a trabalhabilidade desse concreto? Aí, às vezes, as pessoas respondem assim, 17, ou seja, o slump foi de 17 centímetros, né? Mas não é só isso, porque a trabalhabilidade também tem que garantir que durante esse manuseio e toda essa aplicação não haja a perda de estabilidade, que está relacionada com a segregação, evitar então a segregação, a exudação, garantir a coesão do concreto. Queridos, olha aqui o que é segregação. Olha como está diferente esse concreto que eu mostrei ali para vocês, que estava naquela carriola e que eu estava manuseando, deste daqui, olha só. Aqui é um exemplo nós podemos ver tanto o exemplo de segregação como de exudação. A segregação, então, é quando há uma separação do agregado graúdo do resto do concreto. Então, aí já nem é um concreto, porque o concreto, para ser concreto, ele tem que ser coeso e homogêneo. Nesse caso, ele não foi coeso e não homogêneo. E o que vai acontecer na prática se eu usar um concreto desse? Vai acontecer isso aqui, olha. Porque quando o concreto é lançado, e se ele está desse jeito aqui, dessa maneira, desagregando e segregando e exudando, a brita, ela não vai se manter unida, coesa à argamassa, né? Então, ela vai cair primeiro lá no fundo e vai embrincar, né, uma na outra, não vai ser possível, o adensamento aqui também não foi eficiente, né, mas quando a gente tem um concreto que não é coeso, que está segregando e exudando, não há vibração, não há adensamento que vá resolver essa situação aqui. Então, isso aqui é gravíssimo, normalmente acontece nos pés dos pilares, né, das peças, na base das vigas, mas principalmente em pilares que têm alturas maiores para lançamento, lembrando que no máximo é 2 metros de altura, que é permitido o lançamento. Nós vamos ver isso
na 12655, né, na NBR 12655, mas então aí acontece isso aqui. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que corrigir isso aqui. A gente vai ter que escarificar, tirar esse pedaço, injetar uma argamassa bem forte aqui, né, para às vezes até uma nata. Vai ter que fazer uma nova armadura de pele para garantir que que fique uma seção monolítica, né, e que possa, então, assim, garantir a transmissão dos esforços que vêm para o concreto e que são transmitidos para o aço, né? Tem que trabalhar solidariamente aí aço e concreto. Então, segregação é definida como sendo a separação dos constituintes do concreto fresco de tal forma que a sua distribuição não seja mais homogênea, não é mais homogênea. Isso é segregação. E a exudação, olha, aqui está mais simples ainda, né? A exudação está mais visível ainda. A exudação, olha só, separou, né, a nata, né? Ela não se manteve agregada, ligada, aglomerada à brita e à areia. Então, a exudação é definida como um fenômeno cuja manifestação externa é o aparecimento de água na superfície após o concreto ter sido lançado e adensado, porém, antes de ocorrer a sua pega. Né? Obviamente, isso aqui é antes de endurecer que acontece esse tipo de fenômeno, né? A exudação. Então, isso aqui é uma consequência de uma dosagem equivocada, ou seja, as proporções entre cimento, areia, brita e água utilizadas para dosar o concreto não foi bem feita. Então, a gente produziu um material à base de cimento, mas ele não é um concreto, porque ele não tem homogeneidade e não tem coesão. E aqui nós vamos refrescar a nossa memória sobre, de novo, o conceito pega, que vocês, inclusive, fizeram já o fluxograma, né, do ensaio de início e fim de pega de cimento. Então, é definida como o início da solidificação de uma mistura fresca de concreto. O tempo de início de pega e o tempo de final de pega não registram uma mudança específica nas suas características físico-químicas da pasta de cimento. Por que isso, gente? Porque apesar do concreto estar perdendo a sua mobilidade, o que está acontecendo aqui entre o início e fim de pega? O concreto vai perdendo a sua mobilidade. Tem pessoas que usam um termo que é absolutamente errado, né, que fala assim, o concreto vai secando, mas não é isso, porque secar significa perder a água para o ambiente. Se acontecer isso, o cimento não vai se hidratar e a gente não vai ter resistência no nosso concreto. Então, a pega é a perda de mobilidade. Aquele índice de fluidez e mobilidade vão ficando cada vez menores. Por quê? Porque já está, sim, começando a acontecer alguma reação, né, do cimento com a água, mas ele ainda não ganhou resistência, né? Mas a partir do final da pega, ele começa a ganhar resistência. O que nós chamamos de endurecimento do concreto, a partir do final da pega. E quando o concreto entra, né, no início de pega, esse é o limite da manipulação do concreto. Depois que ele iniciou a sua pega, não se deve mais lançar, adensar ou utilizar esse concreto. Ele tem que já estar aplicado e devidamente adensado para ter essas manipulações, né? Então, isso é a pega do concreto. E quais são os tipos de concretos que existem? Alguns dos mais utilizados. Então, o mais utilizado é o que a gente chama de concreto plástico, né? Concretos com abatimentos entre 5 centímetros e 22 centímetros. Isso aqui, gente, é o slump. Concretos que têm slump entre 5 e 22 centímetros. E o traço é entre 1 para M, sendo que esse M aqui é a soma do A mais do P, da areia mais da pedra.
né, com M variando de 3,5 a 8. Olha, gente, 8 já é muito difícil de fazer um concreto plástico, né? E aplicação para obras correntes, estruturas de edifício, obras de arte como pontes, pontilhões, viadutos, pavimentos rodoviários, pisos industriais e outros. Então, esse é o nosso concreto plástico, é o mais utilizado nas obras. Bem, depois nós temos o concreto autoadensável. Gente, olha como que é medida a consistência. Vocês se lembram que no abatimento do tronco de cone, que é o slump, né, para nós lá, era para o nosso concreto plástico. Quando eu tenho um concreto autoadensável, o que é um concreto autoadensável? Ele dispensa a atividade do adensamento, a tarefa do adensamento, porque ele se autoespalha, né? E ele preenche corretamente as formas. Esse tipo de concreto nasceu lá no Japão, porque eles queriam evitar os ruídos, né, dos vibradores de concreto, né? E pode ser também utilizado em obras correntes, estruturas de edifício, obras de arte. Mas, gente, o concreto autoadensável, ele consome, né, uma maior quantidade de cimento, uma maior quantidade de finos. É um concreto muito difícil de ser dosado, porque a gente pode ter a exudação dele, né? Então, aqui, olha só, que bonito esse concreto aqui, ele foi feito com alguns alunos meus, e olha como que ele está coeso e homogêneo, apesar dele ter esse grande espalhamento, né, porque no concreto autoadensável a gente não diz slump, a gente diz o espalhamento, né, ele não está perdendo água, né, não está acontecendo nem a segregação, nem a exudação. Isso é um concreto autoadensável. Aqui é é o funil V, né, um tipo de ensaio que a gente faz, porque quando a gente preenche esse molde aqui, e aqui no final desse funil tem umas barras que é para dificultar a passagem, isso está simulando o preenchimento de formas com armação, né? E quando a gente... E aqui tem um tempo, né? Esse ensaio devolve um tempo, e esse tempo... tem um tempo regulamentado para a gente dizer se o concreto está sendo, pode ser ou não considerado autoadensável. Tem toda uma norma aí que regulamenta os parâmetros que têm que ser definidos para a gente garantir que o concreto é autoadensável. Olha aqui na betoneira, gente, parece até uma argamassa, né? De tão... desse aspecto aqui que ele tem. Aqui eu dei um exemplo para vocês de concreto grout, né? O concreto grout, ele deve ser feito com agregados cuja dimensão máxima seja menor ou igual a 9,5 centímetros, né? Então, ele tem que ser feito com pedriscos, ele não pode ser feito com britas, né? Então, de 9,5 centímetros. Ele tem que ter um abatimento mínimo também de 15 centímetros, ou seja, o slump dele. Olha aqui como que é grande esse abatimento aqui dele, né? Como ele é bem fluido, a mobilidade dele. Olha que concreto mais lindo, gente. Então, isso aqui, olha, tá mostrando um slump. Esses daqui não podem ser considerados concreto grout, né? Somente esse aqui. Então, aqui é um estudo de dosagem progressivo e teve que ir ajustando a dosagem. Gente, tem muita gente, tem essa definição aqui da academia que fala que o concreto grout ele tem que ter mais do que 20 megapascal com 24 horas. Porém, isso foi logo no início, essa definição merece até uma revisão, porque, por exemplo, isso aqui era quando a gente usava concreto grout principalmente para correção de alguns problemas, né, como aquela bicheira que eu mostrei lá para vocês. Mas aqui, hoje, por exemplo, a gente usa o concreto grout para alvenaria estrutural. E não há necessidade de que ele
tenha 20 megapascal com 24 horas. Muitas vezes, inclusive, essa resistência de 20 megapascal é a resistência final exigida, né, na alvenaria estrutural. Então, o importante é que ele tenha um elevado abatimento, que ele seja coeso, porque quando a gente preenche, por exemplo, a alvenaria estrutural, não é possível que a gente consiga um adensamento, né? A operação de adensamento não é possível, principalmente quando tem a armação. Então, por isso que ele tem que ter um bom índice de mobilidade e fluidez, que é a consistência, né? Ele tem que ter essa consistência favorável ao preenchimento dos moldes. Outro tipo de concreto, gente, é o concreto compactado com rolo, que ele tem uma consistência seca. Olha isso aqui, parece até que né, nem parece, a gente tem a impressão que isso não é concreto, porque é uma farinha, né? Uma farofa aqui, né? Ou seja, então é uma consistência seca, ele não é plástico. E o M dele é elevado acima de 10. E a resistência dele não depende somente da relação água-cimento, não depende somente da reação química do cimento com a água, mas depende do seu espalhamento e da sua compactação, da energia de compactação. É lançado, espalhado e adensado por equipamento de terraplanagem ou enrocamento. E a aplicação é em pavimentos rodoviários, barragens, enrocamentos e etc. Então, este daqui é o concreto compactado com rolo. Muito parecido com o concreto compactado com rolo é o concreto seco, que a gente chama, né? Que é utilizado para fazer guias e sarjetas, também é utilizado para fazer blocos de concreto, né? Concretos com abatimentos menores que 5 centímetros. Gente, vocês veem como aquele slump, a medida do abatimento do tronco de cone, é importante para definir as propriedades e os tipos de concreto? Então, são utilizados para a produção de artefatos de cimento, tais como blocos de concreto, pavers, guias e sarjetas, né? E o desempenho dos concretos secos depende da energia de compactação das máquinas extrusoras. Tem aqui na frente uma máquina extrusora. A extrusora é a máquina que molda isso aqui, né? Que molda, ela tem uma forma que ela vai moldando e também, ao mesmo tempo, imprimindo uma energia de compactação. Então, ela molda, ela imprime a energia de compactação e ela dá o acabamento necessário. E nós também, por fim, temos os concretos especiais, por exemplo, concretos leves, né, que são dosados com agregados leves, aplicação em barcos, tem barcos que são feitos de concretos leves, piers, elementos de enchimento. Aliás, eu acredito, a primeira obra feita, né, com cimento foi um barco. Tem um barco com um concreto armado, foi um barco. Concreto pesado, dosado com agregados pesados, e as aplicações são em edificações de segurança máximas, usinas nucleares, salas especiais em hospitais e consultórios que usam esses equipamentos que se usam da radiologia, né? Concreto refratário, que é dosado com um cimento de aluminato de cálcio, com a finalidade de resistir a altas temperaturas, nós comentamos. Os concretos coloridos, dosados com corantes para fins arquitetônicos, concreto branco, também dosado com um cimento branco estrutural e agregados claros para fim arquitetônico. Um exemplo disso é a nossa maravilhosa capital, Brasília, né, as obras de Oscar Niemeyer. Outros concretos que atendem também às condições especiais, como baixas temperaturas, enfim, todos esses tipos de concretos especiais aqui, tá bom? Então é isso, gente. Dessa maneira, nós encerramos a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham fixado bem o conceito do que é o concreto, principalmente sobre a questão de coesão, o que é a coesão, essa estabilidade do concreto, a questão da dosagem ter que ser feita corretamente para evitar os fenômenos de exudação e de segregação, e que tenha fixado muito, muito mesmo o conceito sobre a
consistência. A medida da consistência pelo abatimento do tronco de cone, que popularmente é conhecido como slump test, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Espero que tenham gostado e aproveitado esses conhecimentos. Paz e bem.